Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Hoje, 18 de fevereiro de 2021, na nossa aula da disciplina de fitossanidade, hoje, vamos abordar esses assuntos aí, né? São os diferentes tipos de método de controle e também monitoramento de pragas e doenças em plantas, sejam métodos físicos, químicos, métodos biológicos, legislativo e cultural também. Como vocês já sabem, a aula está sendo gravada, ficando disponível para vocês no canal no YouTube, para que vocês possam depois dar uma revisada, né? Canal Vinícius Reis, _oficial no YouTube. Bom, então o objetivo da nossa aula de hoje vai ser conhecer métodos de monitoramento e controle de pragas e doenças de planta, né? Então é importante, antes de você adotar qualquer tipo de método de controle, é importante que você faça o monitoramento, o acompanhamento da presença dessas pragas ou doenças no campo para saber se realmente é interessante, já é necessário entrar com alguma metodologia para erradicar ou minimizar os danos dessa praga ou doença na sua área, né? Então, você estudante aí que vai acompanhar a aula, o que é que você ganha com a aula de hoje? Aptidão, ou seja, habilidade, né, para identificar doenças no campo e propor, a partir disso, medidas de controle que sejam eficientes. Lembrando sempre que essas medidas de controle, elas, mais do que eficientes, elas precisam ter um custo financeiro menor do que o próprio dano da praga na sua área, né? Senão é irracional, não justifica você implementar essa técnica de controle. Então, vamos lá. Inicialmente, falando dos métodos de monitoramento de praga e doença no campo, né? Para que serve esse monitoramento de pragas e doenças no campo? Ele vai auxiliar você, enquanto produtor, estudante, enfim, na observação de possíveis danos que essas pragas, essas doenças, estão provocando nas culturas agrícolas. E, naturalmente, a partir desse monitoramento, você vai estabelecer alguma metodologia ou estratégia de controle, e é isso que eu vou mostrar aí para vocês, alguns exemplos de método de controle, né? Como eu disse, biológico, cultural, químico, entre outros. Então, o monitoramento em campo, auxiliado, por exemplo, pela utilização de lupas de bolso, como eu vou mostrar a imagem daqui a pouco, pode ser realizado através de amostragem visual e com auxílio de lupa entomológica, que é um instrumento muito eficiente para que a gente possa fazer esse acompanhamento no campo. E aí, existem dois conceitos que é importante vocês conhecerem, que estão relacionados à incidência e severidade, como vocês podem ver nessas caixas aqui de texto abaixo. Então, o que seria a incidência de uma doença e o que seria a severidade de uma doença ou praga? A incidência está relacionada com o percentual de plantas doentes ou partes de planta doente em uma amostra ou determinada população. Ou seja, então a gente pode dizer que 70% de uma determinada área com plantio de citros, ou seja, de laranja, por exemplo, 60% das plantas de laranja estão doentes, estão sendo afetadas por determinada doença, por exemplo, uma doença fúngica. Então, isso seria incidência, percentual de plantas doentes em uma área, né? Já a severidade está relacionada com o percentual da área ou volume do tecido que está sendo afetado pelo sintoma da praga ou doença. Portanto, a incidência está relacionada com a quantidade de plantas que estão sendo afetadas pela praga ou doença na sua área, e a severidade está relacionada com o tamanho da área afetada, o dano provocado pela praga ou pela doença. Repetindo, severidade está relacionada à capacidade que a sua praga ou doença tem de causar dano em uma população de plantas ou numa própria planta. Aí eu mostro aqui uma imagem, e aí eu mostro uma escala que considera o menor dano para o maior dano. Então, essa imagem aqui, eu mostro a vocês que a figura número 1, representada aqui, como vocês podem ver pela seta do mouse, comparativamente com a figura número 4, qual Mariana apresenta maior
severidade? A figura ilustrada aqui, que eu digo que é o número 1, ou aqui, que é o número 4? Pode responder, Mariana? Porque, professor, não entendi, não. Estava fazendo outro negócio aqui em casa. Preste atenção, Mariana. Em relação à severidade, a figura aqui, número 1, representada aqui pela seta do mouse, apresenta a maior severidade do ataque da praga, ou a figura número 4? A figura número 4. Número 4, exatamente. Por quê? Porque você tem uma maior área do fruto aqui da laranja coberto pelos sintomas, seja da praga ou da doença. Então, isso está relacionado com severidade, o percentual da área ou do volume aí do fruto que é afetado pela praga ou pela doença. Então, repetindo, a incidência, né, é o percentual de plantas doentes da sua área, e a severidade está relacionada com o percentual da área que é afetado pela presença da praga ou pela doença. E aí a gente tem algumas estratégias, né, para fazer esse monitoramento da área, como eu disse aqui, auxiliado pelo uso de lupa entomológica, como vocês podem ver aqui, esse instrumento é uma lupa entomológica, uma lupa de bolso, né? Então você pode observar aqui na superfície das folhas se há ataque aí, postura de ovos de lagartas, por exemplo, entre outros insetos, se há presença de fungos, de doenças bacterianas. A gente pode observar aí, através da colocação de armadilhas, se há presença de insetos, como vocês podem ver aqui nesses dois exemplos de armadilhas. Podemos, através do monitoramento, observar se há incidência e severidade de praga ou doença na sua área. Então, o monitoramento tem essa finalidade de dar uma resposta para o produtor se há necessidade de adotar algum método de controle de praga e doença a partir dessa observação que deve ser rotineira, justamente para que essa incidência de praga ou doença ela não afete a produtividade da sua cultura implementada. Bom, aqui nós temos exemplos, né, de método de avaliação de doença, onde você, em sua área, como demonstrado aqui nessa ilustração, você vai fazer observações aleatórias na sua área, naturalmente não é na área toda, né? Você vai escolher algumas áreas, algumas plantas de forma aleatória para que você faça esse monitoramento e a partir daí você vai ter uma amostragem geral que represente fielmente o que está acontecendo na sua área e se há realmente a necessidade de adotar algum método de controle. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, um exemplo aqui de escala para avaliação da severidade da pinta preta em frutos, ou seja, uma doença chamada pinta preta, e observe aí que a gente tem diferentes escalas, a escala apresenta diferentes numerações, variando de 0,5 até 49, sendo 0,5 representado pela menor severidade, ou seja, o menor dano no tecido do fruto, e 49 aqui sendo representado como quase que 50% da área do fruto afetado, ou seja, aqui é muito maior severidade do dano da doença, comparando com a primeira imagem aqui, onde tem 0,5. Então, aqui é só uma escala para vocês, por exemplo, depois atribuírem um grau de severidade, ou percentual de severidade da área onde estão implementadas as culturas agrícolas do interesse de vocês. Então, aqui é um exemplo de como se pode fazer o método de avaliação dessas doenças. Por enquanto, alguma dúvida? Ou posso seguir? Bom, se ninguém tem dúvida, né? Vou seguir aqui. Aí, um drone, podemos chamar de drone, né? Idealizado aqui pela Embrapa, né? Uma empresa de pesquisa agropecuária, onde a partir de imagens aéreas pode-se fotografar a sua área, como você pode ver aqui abaixo, e a partir da diferença de coloração das plantas que estão na sua área, há a possibilidade de se avaliar se há incidência
e severidade de praga e doença. E a partir disso daí também fazer uma intervenção com método de controle. Então, é uma estratégia aí mais tecnológica, né? Uma agricultura já voltada para a agricultura de precisão, os dados são mais precisos, e é claro que há a necessidade de um investimento maior, né? Mas é muito mais rápida essa avaliação. Pode-se fazer uma amostragem de uma área muito grande em um curto espaço de tempo, mas, repito, há necessidade de um investimento muito maior do produtor, neste caso aí, dessa avaliação, utilizando essa metodologia para monitorar praga e doença na área. Aqui, apresento para vocês outra escala para avaliação da severidade dos sintomas, aí já falando de uma planta, né? Então, considerando o número 0 aqui, é uma planta sadia, observe aí, né? Bastante folhagem, planta verde, então, uma planta sadia. Já no número 1, lembrando, é um exemplo de escala para avaliação, você já vai ver aqui a planta com o sintoma inicial da doença, começando a perder o brilho e a coloração às folhas. No número 2, você observa aí que a planta está com sintoma já severo, então bastante, há uma ausência grande de folha, né, desfolha, e já no número 3, a planta no estágio bem avançado da doença, né, então aqui a gente já tem a planta morta. Então, diferentes numerações para que vocês atribuam uma escala para avaliação da severidade dos sintomas. A partir dessa demonstração inicial aí de métodos para monitorar a incidência de praga e doença na sua área, você vai escolher, vai adotar uma estratégia para que você possa controlar essas pragas e doenças. Então, a partir de agora, a gente vai falar de alguns métodos para controle de pragas e doenças em espécies vegetais, iniciando pelo método físico de controle. Então, os métodos físicos de controle, eles vão atuar diretamente sobre o patógeno, ou seja, sobre aquele organismo que é capaz de causar doença, ou ainda, de forma indireta, sobre a fisiologia das plantas, fazendo com que o amadurecimento, por exemplo, de alguns frutos seja retardado e, consequentemente, você pode fugir da época que a praga, a doença, ela é mais persistente. Então, consequentemente, mantendo a resistência de frutos, por exemplo. E aí temos diferentes estratégias que a gente pode adotar no método físico, utilizando, por exemplo, temperatura, radiação, ventilação, luminosidade, terapia mecânica e podas também. Um desses exemplos a gente vai observar a partir de agora. E, caso vocês tenham interesse para se aprofundar um pouco mais sobre essa metodologia física para controle de pragas e doenças, eu deixo para vocês aqui embaixo um link que vai apoiar aí e consolidar os estudos de vocês nesse aspecto da metodologia de controle de pragas, em específico, o método físico, né? Então, aqui, entre um dos métodos físicos, consiste a solarização. Como o próprio nome já está dizendo, a solarização, ela é utilizada a partir da incidência de raios solares. Então, a solarização é um método que vai permitir a desinfestação do solo de organismos que podem causar doenças, organismos patogênicos, espécies que crescem aí espontaneamente, como as plantas chamadas espontâneas, ervas daninhas, enfim. Então, é um método de desinfestação do solo que permite que você controle fitopatógenos, plantas daninhas e pragas. Então, como é que você pode utilizar essa metodologia para fazer o controle de pragas e doenças? Então, você vai, inicialmente, umedecer a sua área, irrigar, né? Como aqui temos nessa imagem um exemplo, você vai inicialmente umedecer, vai irrigar, em seguida você vai colocar uma lona plástica, né? Plástico, pode ser transparente ou até mais escuro, e aí deixar sob a ação do sol durante um período onde você tenha maior incidência solar, né? Então, você pode, esse tempo aí pode variar dependendo da cultura que você pretende estabelecer. E aí, pode durar 2, 3, 4 semanas, e em seguida, você vai introduzir a sua cultura de interesse. E aí, observe pelas imagens que eu coloco aqui, que é uma metodologia
que pode ser utilizada tanto para pequeno produtor, como vocês observam nessa imagem aqui, é um trabalho feito até pela Embrapa, Mandioca e Fruticultura, localizada aqui no município de Cruz das Almas, na Bahia, né? Bem como também em áreas mais extensas, como vocês podem ver aqui, onde essa cobertura plástica, como vocês estão vendo aqui, ó, ela é introduzida com auxílio de máquinas agrícolas, mas a finalidade é a mesma, né? Permitir que o sol, ao incidir sobre essas leiras aqui, aumente a temperatura do solo, fazendo com que os patógenos ou outros organismos presentes no solo que podem causar doença nas plantas, eles sejam eliminados em função do aumento dessa temperatura do solo. Aqui tem uma outra imagem de uma área maior, também com essa mesma finalidade, né? Fez a cobertura do solo para que aumente a temperatura. Mas eu disse que é interessante que antes de fazer a cobertura, que a gente faça um umedecimento, né? Então, deixe o solo úmido, irrigando, antes de colocar a cobertura plástica. E aí eu pergunto, por exemplo, a você, Graziele, por que é importante fazer a irrigação, umedecer um pouco o solo antes de colocar a cobertura plástica? Não sei. Não sabe? Mariana, Washington, saberia informar por quê? Eu acho que é para matar o fungo. Mariana, tem alguma dica, sugestão? Não. Então, o que acontece? Quando você umedece o solo, você está estimulando que, por exemplo, as espécies invasoras, conhecidas como erva daninha, né, elas germinem. Só que aí você estimula a germinação e em seguida você coloca a cobertura plástica para que a temperatura do sol faça com que a temperatura interna lá do solo ele aumente muito, matando assim todas essas espécies que vão ser invasoras e vão competir por nutrientes no solo e água também, competir com a sua cultura de interesse, né, a sua cultura agrícola. Então, essa é a finalidade de umedecer antes, né, estimular a germinação dessas plantas para que, imediatamente depois, com o aumento da temperatura do solo, elas sejam eliminadas. Compreenderam? Isso Bom, serve para qualquer tipo de planta, professor? não entendi? Serve para qualquer tipo de planta que a gente for plantar? Bom, em especial as olerícolas, como vocês podem observar aí na imagem, né? Deixa eu até voltar aqui. Em especial as olerícolas. Isso tem suas limitações, né? Essa técnica, como vocês podem imaginar, que é áreas muito extensas e vocês vão observar alguma desvantagem. Em especial, essa utilização exagerada aí de plástico, né, e de cobertura dessa área, né, mas é uma técnica que pode ser eficiente e de baixo custo, né, porque você consegue eliminar tanto praga como também plantas invasoras. Então, em especial, olerícolas, respondendo a sua pergunta para a utilização dessa técnica. Bom, em relação a métodos químicos, que é amplamente utilizado e que no passado foi até utilizado com maior frequência do que nos dias atuais, mas ainda assim nós temos um volume muito grande de aplicação de produtos químicos. Esses produtos químicos, eles são utilizados mundialmente para controlar tanto praga quanto doença de espécies vegetais. E por que utiliza-se muito ainda? Porque a tendência na agricultura é as respostas mais imediatas, né? Mas você pode conviver em uma agricultura utilizando métodos alternativos que tem respostas mais lentas no que diz respeito ao controle de pragas e doenças, mas que são sustentáveis. Bom, a ferrugem da soja, por exemplo, é uma doença que consegue afetar negativamente a produção, podendo chegar aqui até o percentual de 75% de redução na produtividade quando essa doença, né, provocada por um fungo, né, que é a ferrugem da soja, está na área e não há o devido controle. Outro exemplo do mamão, doenças foliares no mamoeiro podem reduzir a produção em até 80%.
Uma doença muito comum no abacaxi, que é a fusariose, também provocada por um fungo, fusário. Pode apresentar uma redução na produção que varia entre 30% e 80%. Portanto, são alguns exemplos aí de doenças que podem causar prejuízos consideráveis em função do ataque de pragas e doenças, principalmente, e que, se não tratados e rápido, vão, de fato, causar um prejuízo muito grande na área. Então, algumas estratégias, como essa aqui que a gente está falando agora, é a utilização de insumos químicos. Só para vocês terem uma ideia, né? Na década de 90, a quantidade de ingredientes ativos de fungicidas, ou seja, produtos químicos que têm a finalidade de eliminar fungos patógenos, aplicados na agricultura foi de 300 gramas por hectare. Já agora, em 2009, esse valor diminuiu para 253 gramas por hectare, o que significa dizer que estamos observando aí uma tendência nacional e mundial da redução, lenta, mas redução da utilização de produtos químicos. Por quê? Porque já se utilizou em um volume muito grande esses produtos químicos e a tendência é o bioacúmulo, ou seja, que esses produtos se acumulem no ambiente, provocando aí danos severos à saúde das espécies vegetais, de nós seres humanos que consumimos esses vegetais e de animais também, sem falar do acúmulo no ambiente aí, né, podendo contaminar lençóis freáticos e causando aí um distúrbio ambiental de proporções catastróficas. Portanto, a utilização de produtos químicos tem uma vantagem, que é o rápido controle das pragas e doenças, quando feito de forma correta, utilizando a dosagem para a cultura correta, né? Mas é importantíssimo estar atento a algumas recomendações e técnicas de manejo. E, em especial, quando for utilizar, né? Utilizar de forma racional. Então, eu apresento para vocês aqui algumas imagens, né? De métodos químicos, ou seja, aplicação de produtos químicos, agrotóxicos, né? Fungicidas, herbicidas, entre outros produtos para controlar doenças na agricultura. Um dos cultivos agrícolas que mais se utiliza produtos químicos, para vocês terem ideia, é o tomate e o morango. Por quê? Porque são culturas que são acometidas, sofrem o ataque de muitas pragas e principalmente doenças. E essas doenças precisam ser controladas. Então, um volume muito grande de produtos químicos ainda hoje é utilizado nessas áreas para controlar essas doenças. Então, o método químico é um método onde se utiliza produtos químicos fitossanitários para controlar doenças em espécies vegetais. Observe aí pelas próprias imagens que eu apresento a vocês, né, que toda essa indumentária, conhecida como equipamento de proteção individual, tem a finalidade de proteger minimamente os trabalhadores ou pessoas que estão diretamente lidando com a aplicação desses produtos. E não à toa utilizam máscaras, macacões, proteções no rosto, viseira, como vocês estão vendo aí, máscaras, sobretudo, porque são produtos que agridem o corpo humano. Eles podem, a médio e longo prazo, provocar doenças, por exemplo, o câncer. Então, há que se tomar muito cuidado. Nessa outra imagem, eu apresento para vocês, né, o registro de agrotóxico no Brasil. O governo registrou em 2019 o maior número de pesticidas desde o início da série histórica, que começa em 2005. Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, em 2005 a gente teve aqui 90 registros no ano, aumentando aí, e chegando, por exemplo, aqui no ano de 2019, como vocês podem ver aqui, ó, a termos 474 registros de agrotóxicos no Brasil. Isso significa dizer que se você registra o agrotóxico, é porque você também está utilizando. Então, é importante, como eu já disse anteriormente, quando inevitável, ou seja, quando não tiver jeito mesmo, que você precisar utilizar o agrotóxico, utilizá-lo de forma racional, utilizar de modo racional, pelo que eu já coloquei no slide anterior.
porque esses produtos são perigosos, podem se acumular no ambiente, podem provocar doenças em animais, em espécies, em seres humanos, bem como também se acumular no ambiente, aí no solo e no lençol freático, que é a nossa fonte de água potável. Esse outro gráfico aqui ao lado, nós temos aqui o gasto com agrotóxico por produção no ano de 2017. Então, comparando aí com outros países, o Brasil ocupa a 13ª posição em relação a gasto com agrotóxico por produção. O Brasil aqui gasta 8 dólares por tonelada de alimento produzido. Só para vocês terem uma ideia, né? No Japão, a gente observa aqui que o gasto é de 95 dólares por tonelada de produção no Japão. Naturalmente, esse maior número de agrotóxicos aqui tem uma relação direta com o tamanho, né, a extensão territorial, né? O Japão não tem a mesma extensão territorial que nós temos e a possibilidade de termos um gasto menor. Bom, e por que se utiliza muito agrotóxico? Por que ao longo dos anos a gente observou esse volume de agrotóxico por que ele vem sendo aumentado, né? Por quê? Intensificamos os cultivos, porque a gente precisa produzir alimentos, e a tendência que a população mundial aí é que ela venha aumentando nos últimos anos, e aí, consequentemente, aumenta o consumo, a gente precisa aumentar a produção. Aumentando a produção, surge mais pragas, mais doenças, e a necessidade, naturalmente, de métodos para controlá-los. Um deles é o método químico, portanto, aumenta o gasto com agrotóxicos, como bactericidas, fungicidas, nematicidas, herbicidas e inseticidas. E como vocês já sabem, né, o uso inadequado e irracional vai provocar o bioacúmulo, provocando aí desequilíbrios ambientais, afetando diretamente a saúde animal e humana. Por enquanto, gente, dúvidas? Ou posso seguir? Ok, então vamos lá. Falaremos agora sobre o método de controle de pragas e doenças biológico. Então, como o próprio nome já sugere, né, vamos utilizar organismos vivos para controlar pragas e doenças. Então, esses métodos são muito utilizados na agricultura para controlar pragas e doenças, especialmente pela preocupação colocada por mim no slide anterior, em relação ao impacto da agricultura e da utilização em exagero dos agrotóxicos no ambiente. Então, havendo a possibilidade de contaminar toda uma cadeia alimentar pelo bioacúmulo dos agrotóxicos, né, dos produtos químicos. Então, o método biológico, ele vem sendo utilizado e com a finalidade de demonstrar essa preocupação com a preservação dos recursos e com a sustentabilidade ambiental dos recursos que a natureza oferece. Porque agride muito menos o ambiente quando se utiliza os métodos biológicos. Aqui, para ser mais objetivo, eu mostro a vocês uma imagem, né, uma figura geométrica que a gente conhece como tetraedro da doença. Existe o triângulo, a pirâmide e o tetraedro da doença. O que seria o tetraedro da doença? São fatores, componentes que vão interferir diretamente no desenvolvimento de uma determinada doença na área. E quais são esses componentes? O hospedeiro, que é a planta que vai hospedar o patógeno, a doença, né? O ambiente, que precisa ser favorável para que essa doença se desenvolva, e, naturalmente, o organismo que vai causar a doença, que é o patógeno. Então, todos esses três fatores combinados aí com a presença do homem, da influência antrópica, que vai poder alterar o ambiente, por exemplo, introduzindo uma monocultura e estimulando, assim, a presença de patógenos. Portanto, embora o homem aqui possa interferir de forma negativa, proporcionando aí, por exemplo, a implementação de monocultivos e estimulando a devastação de uma determinada área pelo surgimento de pragas, ele pode também interferir de modo positivo, ou seja, para o controle de determinadas doenças em culturas agrícolas, pode-se utilizar o controle biológico.
para controlar essas pragas agrícolas ou também de doenças, utilizando inimigos naturais. E aí eu exemplifico aqui, na nossa região, a doença vassoura de bruxa, que é provocada por um fungo chamado Monilióftora perniciosa, ataca os cacaueiros. E aí nós temos um produto biológico, que é o produto desenvolvido pela CEPLAC, chamado de Tricovab. O que é esse Tricovab? É um fungicida produzido a partir da ação de um fungo chamado Trichoderma estromático. Então, esse fungo, ele coloniza, como vocês podem ver aqui, grãos de arroz, e aí você tem o inóculo, ou seja, o fungicida biológico, que, neste caso aqui, é um fungo chamado Trichoderma, que vai ser antagônico, ou seja, ele vai controlar o fungo causador da doença vassoura de bruxa. Portanto, temos aqui um produto biológico sob a influência do homem. Neste caso, aí, o homem está agindo de forma positiva no controle da doença fúngica, provocando aí maior equilíbrio ambiental. Por quê? Porque quando se utiliza esses produtos biológicos, eles são específicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que este Tricovab, este fungo presente neste produto biológico chamado Tricovab, ele não vai provocar danos ambientais, ele vai colonizar, ele vai matar, vai ser parasita do fungo causador da doença vassoura de bruxa. Entendido? Ficou claro? Sim. Bom, então, vamos lá. Trago para vocês aqui mais outro exemplo. No café, a gente tem, a cultura do café, a gente tem algumas doenças e pragas, e uma dessas pragas muito sérias, que causa muitos danos, é a broca do café. Como vocês podem ver aqui, em uma imagem ampliada, isso aqui é um besouro, então, é a famosa broca do café. E aí, numa imagem menos ampliada, vocês estão vendo aqui o besouro, isso aqui é o fruto do café, e aqui o orifício, o dano que essa broca do café provoca. E aí, quando a gente faz um corte aqui no fruto, vocês podem ver nessa imagem acima aqui, a quantidade de larvas e de besouro já, insetos adultos, colonizando o interior do fruto, para vocês terem a dimensão do estrago que essa praga pode provocar na cultura, né? Então, é a principal praga da cafeicultura, a broca do café. E aí pode-se utilizar método biológico também para fazer o controle dessa praga, utilizando um outro fungo que a gente chama de Beauveria bassiana, olha o nome dele aqui, Beauveria bassiana. Faz-se, assim, a aplicação deste fungo na área do café, e aí, como vocês podem ver aqui, ó, o fungo ele vai crescer, tudo isso aqui esbranquiçado que vocês estão vendo aí, é a colônia do fungo colonizando o besouro, matando, e aí diminuindo assim o impacto dessa broca nos frutos do café. E o fungo Beauveria bassiana, esse fungo aqui esbranquiçado, causa algum dano ao fruto do café? Não, como eu disse, é específico. O alvo de ação é o besouro conhecido como a principal praga da cafeicultura, que é a broca do café. Então, essa é uma das ações aí do controle biológico. Aqui, nessa tabela, eu trago para que vocês compreendam que há possibilidade de utilizar o controle biológico em diferentes áreas, em diferentes culturas, porque muitos produtos produzidos pela ação de fungos e bactérias, que a gente conhece como metabólitos, esses metabólitos produzidos por fungos e bactérias no controle biológico já são estudados há muitos anos e podem ser utilizados em diferentes culturas. Então, aqui, observe que diferentes espécies são fungos. Esses fungos aqui, a maioria deles são tricoderma, como vocês podem ver aqui, ó, tricoderma. O tricoderma, quando se fala de controle biológico, é o fungo amplamente utilizado em nível mundial. É o fungo que mais se utiliza porque ele produz muitos metabólitos e tem ação eficiente no controle de muitas doenças de diferentes culturas agrícolas, por isso que é muito estudado.
Então, só por essas informações que eu mostro para vocês aqui nessa tabela, observe aqui que desde o ano 1992 já existem trabalhos com metabólitos tóxicos produzidos por fungos e bactérias como agente de controle biológico contra seus patógenos. E aí temos aqui o nome dos metabólitos, quais são os alvos, só para exemplificar, né? Então, aqui nós temos a espécie Trichoderma virens, produz 2 metabólitos, gliotoxin e gliovirin. 2 alvos, ou seja, 2 patógenos, uma bactéria chamada Rhizoctonia solani, que, por exemplo, pode provocar doença na batata, e Phytium, que é um outro fungo também patógeno que pode causar doença, por exemplo, no mamoeiro, entre outras culturas agrícolas. Nesta outra tabela, eu já mostro para vocês bioherbicidas de origem fúngica. Então, para diferentes plantas, né, com desenvolvimento concluído, registrado ou comercializado. Então, no slide anterior eu mostrei metabólitos tóxicos e agora aqui bioherbicidas de origem fúngica. Então, aqui também mais nome de vários produtos comerciais, que não vem ao caso aqui entrar em detalhe, né? Mas é só para que vocês possam ter a ideia de como o controle biológico ele pode ser eficiente e não apenas pensar que o controle biológico está relacionado exclusivamente a áreas pequena agricultura. Isso pode sim ser implementado em extensões maiores. Gente, agora a gente entra no tópico que está relacionado com método de controle de doença legislativo. O que é que eu estou querendo dizer? Que essas práticas de controle estão relacionadas ao cumprimento de aspectos relacionados a leis, a legislação em vigor. Então, como vocês estão vendo aqui, né, utiliza-se a legislação em vigor, leis, decretos, portarias, entre outros instrumentos legais, para o cumprimento de medidas efetivas de controle de pragas e doenças em plantas. E aí aí eu pergunto a vocês aí, vocês conhecem algum instrumento legal, alguma prática onde se utiliza a legislação para evitar a disseminação de pragas e doenças em plantas? Eu não, professor. Ninguém conhece? Também não conheço, não. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma foto e vocês vão... Imagino que vocês já devem ter visto por aí, em algum momento. Bom, uma das possibilidades é a utilização de serviços de quarentena. O que seria a quarentena? É uma metodologia que se utiliza entre estados, entre cidades de um mesmo estado, ou até entre regiões e países. Para que serve a quarentena? Para impedir a entrada de pragas exóticas, ou seja, que não pertencem a uma determinada região. E isso vai impedir a disseminação naturalmente de pragas. Então, aqui vocês estão observando aqui alguns funcionários da ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, fazendo uma fiscalização em rodovias. Então, o que acontece? Aqui temos um exemplo, para contextualizar, de um caminhão carregado com citros e que foi inspecionado por essa equipe, ou uma dessas equipes, e, naturalmente, ele precisou descarregar este caminhão, porque, possivelmente, ao fazer uma análise prévia no caminhão, no carregamento da mercadoria aí, a equipe de fiscalização observou a presença de alguma praga ou doença exótica, ou seja, que não existia na região ali onde os fiscais pertenciam, impedindo assim que essa doença transite de um estado para o outro, porque muitas dessas doenças elas podem provocar danos severos, queda na produtividade. Então, para que se impeça a entrada dessas pragas exóticas vindas de regiões diferentes, esses serviços de quarentena são feitos. Então, aqui está um exemplo claro
de como a gente pode utilizar os serviços, a legislação, né, em vigor, como um método de controle. Então, o método legislativo de controle de pragas e doenças tem a finalidade de impedir a entrada de pragas exóticas na região, de modo que se preserve as culturas agrícolas locais e não tornando ali que isso venha a ser uma epidemia, por exemplo, na área rural, seja na criação de animais ou cultivos agrícolas. Então, esse serviço de quarentena, não sei se vocês já observaram aí, esses fiscais aí, naturalmente fazendo o trabalho deles, fiscalizando essas mercadorias que transitam aí pelas nossas rodovias, estaduais e federais. E aí eu pergunto novamente, vocês já viram esse tipo de serviço aí nas rodovias? Em postos de fiscalização? Nunca viu? Eu nem sabia que isso existia. Pois então, Graziela, eu informo que você, enquanto técnica em agropecuária, pode, inclusive, fazer esse tipo de fiscalização. Ok? É uma área de atuação, impedindo aí a disseminação de doenças na região. Entre um estado e outro, por exemplo, imagina que a gente tem uma doença aqui em Cafeeiros, observe nesse mapa aí, na região de Minas Gerais, né? Ferrugem do café. E aí, municípios como Conquista, Barra do Choça, aqui na Bahia, essa doença não está presente. Então, mantém-se aqui no nosso limite, né, entre os dois estados, a fronteira entre os estados, mantém-se barreiras de fiscalização, de modo que esse transporte não passe para os estados e, naturalmente, leve uma doença de uma região para outra. Por isso que existem aí campanhas estaduais e até nacionais de, por exemplo, vacinação contra a febre aftosa, justamente para que você tenha imunização do rebanho em um estado ou na federação de modo geral, para que a doença não se espalhe ou pelo menos ela esteja controlada. E aí a gente tem essas informações veiculadas em jornais, né, telejornais, de, por exemplo, a Bahia, em 2021, é o estado que está livre de aftosa, significa dizer que a doença está controlada, pelo menos no rebanho daquele ano. Então, esse é um serviço de quarentena, é um serviço que a gente observa como método legislativo de controle de disseminação de pragas e doenças. Dúvidas? Não. Então, vamos lá. Graziele, isso aqui é especial para você. Método de controle de pragas e doenças. Viu, Graziele? O método cultural. O que seria esse método cultural? Ele vai englobar muitas medidas que são essenciais e que elas se complementam a todos os outros métodos. Ou seja, o objetivo é fazer com que o organismo que causa a doença, o patógeno, não entre em contato com a cultura. Ou então você vai utilizar estratégias para você fugir das condições, especialmente ambientais, que são favoráveis ao patógeno. Exemplo, se você sabe que o fungo, ele consegue sobreviver, um fungo patogênico, ele consegue sobreviver em um ambiente que é bastante úmido, você não vai, por exemplo, fazer a irrigação em excesso de suas hortaliças, mantendo um alto nível de umidade na sua leira, na sua horta, porque senão você está estimulando o desenvolvimento, ou seja, você está criando um ambiente favorável ao desenvolvimento desse patógeno. Então, métodos culturais, além de outras técnicas que eu vou mostrar a vocês, tem essa finalidade, né? De criar condições que não sejam favoráveis ao desenvolvimento do patógeno. Aí eu mostro para vocês aqui, né, algumas técnicas. Rotação de culturas, material de propagação sadio, local e época de cultivo, nutrição da planta, irrigação. São técnicas que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que têm essa finalidade. Por exemplo, rotação de culturas. Significa dizer que nós, em uma mesma área, precisamos aí, ao longo do ano,
fazer com que a gente mude a cultura de interesse principal, porque senão você vai criar um único clima, um único ambiente, e isso, quando você tem uma praga instalada ou doença, se você continua plantando a mesma espécie vegetal, tende a sempre propiciar o desenvolvimento daquela praga, porque você tem um ambiente favorável. Se ao contrário disso, você começa a rotacionar os cultivos ali, ou seja, modificar as espécies vegetais que você está implementando na área, você está criando condições desfavoráveis ao desenvolvimento daquela praga ou doença. E isso é importante também para a saúde do solo, para que ele possa se recuperar, se regenerar, especialmente no que diz respeito às estruturas físicas, químicas e microbiológicas do solo, né? Em relação ao material de propagação, mudas ou semente, é importantíssimo que ele seja sadio, né? Ou seja, comprar sementes ou mudas de pessoas, de fornecedoras que sejam idôneos, que você sabe que são feitos tratos culturais para eliminar fungos, bactérias, patógenos do solo, como nematóides, né? Ou se você produz na sua própria área esse material de propagação, que faça também os tratos culturais, o manejo adequado para que você não introduza na sua área já uma planta com fungos, bactérias, enfim, e aí você já está levando para a sua área o patógeno, né? Local e época de cultivo. Bom, como eu disse anteriormente, se você sabe como é que funciona, qual o método, o hábito de vida da sua praga principal da cultura, então é importante que você plante em épocas onde essa praga ela não é mais incidente, e o local também, né? Se o local é mais sombreado, se é um local onde você tem mais incidência de sol, então quais são as condições, quais são os locais e a época que vão favorecer menos a infestação de pragas e doenças. Isso é possível fazer também em algumas culturas. E, semelhante a nós, seres humanos, né, o estado nutricional da sua planta, ou seja, se você fornece os nutrientes necessários, não somente os macronutrientes, como N, P, K, mas com os micronutrientes para a sua planta, ou seja, você faz a nutrição do solo, proporcionando o aumento de fertilidade do solo, que por sua vez vai fornecer às espécies vegetais os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, naturalmente essa planta vai se estabelecer mais rápido e se desenvolver melhor. O contrário é verdadeiro. Se a sua planta não está bem nutrida, a possibilidade de desenvolver alguma doença ou ser mais suscetível ao ataque de pragas vai ser maior também. E por fim, como eu já disse, né, a irrigação ela é importantíssima, né, para a planta, mas o excesso de água pode provocar doenças no sistema radicular, pode provocar um microclima muito mais úmido do que o necessário, estimulando aí, por exemplo, o surgimento de doenças fúngicas. E também, como eu já disse, né, repito, o custo da aplicação de qualquer medida, entre elas a medida cultural, precisa ser inferior ao custo do dano do patógeno ou doença. Senão, não faz sentido nenhum você gastar mais com sua medida de controle do que o próprio dano que a praga está provocando na sua área. Aqui eu demonstro para vocês, né, alguns exemplos, né, de possibilidades de técnicas culturais, como aqui a rotação dos cultivos, né, fazendo com que você não tenha uma área o tempo todo uniforme, né, variar as espécies que estão aí, ou seja, as culturas agrícolas. Nessa imagem abaixo, trago mais uma vez a importância da irrigação mais no volume e quantidade que a planta realmente exige, de modo que não se crie um ambiente muito úmido, repetindo, para que não seja apropriado aí para o desenvolvimento de doenças, e em especial doenças fúngicas. Gente, todas essas técnicas, elas são muito mais eficientes se você utiliza-as de forma integrada, ou seja, essas táticas de controle aqui, culturais, métodos físicos, mecânicos, controle legislativo, enfim, controle químico, entre outras coisas,
elas precisam ser realizadas de forma integrada, ou seja, estamos falando de manejo integrado, porque essas técnicas de manejo utilizadas de forma isolada são eficientes, mas elas são muito mais eficazes quando combinadas, quando utilizadas em conjunto, e mais de uma técnica vai ser sempre mais eficiente do que a técnica utilizada de forma isolada. Estou querendo dizer que um método cultural combinado com o método físico é muito mais eficiente do que simplesmente utilizar o método físico. E aí, com todas essas técnicas utilizadas em conjunto, associada à amostragem na sua área, que deve acontecer de forma rotineira, isso vai lhe dar possibilidades para que você tome as decisões corretas e, principalmente, no momento correto para fazer o controle das pragas e doenças que estão afetando a sua produtividade, de modo que isso não afete também os seus rendimentos, né? Ou seja, para que a produtividade ela não seja comprometida a tal ponto que você tenha prejuízo econômico na sua propriedade. Ok? Dúvidas? Podemos seguir? Pode, professor. Tá bom. Então, dito tudo isso daí, como você já sabe, agora é o nosso momento de fazer a nossa revisão, ou seja, vamos aí estimular o nosso cérebro a consolidar aquilo que foi informado na nossa aula de hoje e, portanto, eu vou encerrar a nossa gravação e aí em seguida a gente parte para os questionamentos e explico também as nossas próximas atividades avaliativas. Só um instante que a aula vai ser interrompida nesse momento. Lembrando que ela vai estar disponível no canal no YouTube, né?